Bom dia, meus amigos. Agora nós vamos preencher a nossa aula, a aula que fora dada na semana passada. Então, comecemos com o objeto direto. Tem uma frase aí: ama a mim. Quem ama, ama alguém. Logo, quem ama, ama alguém, esse alguém é objeto direto. Consequentemente, a mim é objeto direto. Então, coloque aí, objeto direto. Porque o verbo amar não pede o quê? O que ele não pede? Preposição. O verbo amar não pede preposição. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama alguém. Mas reparem que esse pronome aí, o a mim, né, ele vem acompanhado da preposição a, o que contraria a transitividade verbal do objeto direto, né? A preposição a, então, não é uma exigência do verbo. Ele não é uma exigência do verbo, como nós já dissemos. Ele é uma exigência do pronome. Então, a preposição a não é uma exigência do verbo. O verbo não pede preposição. Quem exige essa preposição é o pronome oblíquo tônico mim. Assim, objeto preposicionado é objeto direto antecedido de preposição, que não é pedida pelo verbo. Alguns casos de objeto preposicionados. Então, nós vamos aqui com alguns casos de objeto preposicionado. Objeto direto é representado por nome de santo, nome de santo. Venderam a Cristo por algum dinheiro, não roube a Pedro. Geralmente, quando é nome de santo, nós antecipamos uma preposição. O objeto direto é o pronome oblíquo tônico, como nós já vimos. Essa medida prejudicou a nós. Não entendo a ti. Então, o pronome oblíquo vem sempre com o pronome. Observe, a ela você pode até conhecer, mas a mim você não conhece. Essa frase de baixo, a Paulo eu conheço, não está na apostila de vocês, eu acrescentei agora e vocês podem, inclusive, acrescentar aí, não tem problema. O objeto direto, porque quem conhece, conhece alguém. Quem conhece, conhece alguém. Logo, a ela, a mim e a Paulo são objetos diretos, preposicionados, porque vem antecedido de preposição. Então, quando o objeto direto aparece no início da frase. As duas primeiras até entendemos, porque são pronomes oblíquos tônicos e devem vir preposicionados. Mas a segunda, por questões de estilo, eu posso falar a Paulo eu conheço. Como poderia também, naturalmente, falar Paulo eu conheço. Paulo eu conheço, porque o verbo conhecer aí está na primeira pessoa, então não é o Paulo que conhece. Né? Então, a Paulo eu conheço, posso anteceder uma preposição, estaria correto, apesar de ser objeto direto. Essa frase aqui, amar a Deus, não vemos a Deus, conhecer a Deus, vamos infinitamente as frases, né? Qual é o nome que está aí? Com o nome de quem? De Deus. Então, o nome de Deus pede uma preposição, apesar de ser masculino, a palavra ser masculina, ela vem antecedida da preposição a. Então, como nós nos referimos a Deus, como preposição. Amar a Deus sobre todas as coisas, não vemos a Deus, podemos até falar, não vemos Deus, mas fica muito feio, né? Horrível. Agora, que pronome é esse aí do 5 aí? Que pronome é esse? Vossa Excelência. Que pronome é esse? Pronome de tratamento. Então, todo pronome de tratamento vem antecedido de preposição. Não respeitaram a Vossa Excelência. Né? Então,
geralmente vem com uma preposiçãozinha aí, mas quem respeita, respeita alguém, então objeto direto. Abaixo, no 6, vencer aos franceses e os alemães, aqui o sujeito é os alemães, não é isso? Nós já vimos isso, eu já falei isso na aula passada. Porque quem venceu, se fosse, venceram os franceses e os alemães, fica ambíguo. Então tem que antepor uma preposição naquele que é paciente. Qual é o paciente aí? Quem foi vencido? Nesse caso, foram os franceses. Então, eu antecedo uma preposição, uma questão de estilo, para desfazer a ambiguidade. Eu poderia falar, os alemães venceram os franceses. Mas eu não quis falar assim, não quis escrever assim. Eu quis antecipar o verbo. Então, venceram aos franceses e os alemães. Muito cuidado na hora de escrever com essa estrutura. Eu querendo antecipar o verbo e pospor o objeto direto e o sujeito. É difícil, entendeu? Então, eu ponho uma preposição no paciente, naquele que sofre a ação. Eu lhe ensinei a escrever. Então, lá em cima, desculpa, para evitar a ambiguidade, duplo sentido. Quando o objeto direto for a escrever, a viver, lá embaixo, eu lhe ensinei a escrever. Eu preciso aprender a viver. Então, a escrever e viver são verbos. E esses verbos serão precedidos de preposição quando completa o sentido dos verbos ensinar e aprender. Ensinar a escrever, ensinar a viver, aprender a escrever, aprender a viver. Então, quando o objeto direto for um verbo. Não beberei desta água, não comerei do bolo, entendeu? Então, já botei lá em cima, já escrevi lá em cima, não tem espaço nenhum. Quando se deseja da ideia de porção alguma coisa. Então, beber dessa água não é beber a água toda, é beber parte da água. Comer do bolo não é comer o bolo todo, é comer parte do bolo. E, por fim, nós temos as frases puxar da faca, arrancar da espada, sacar do revólver, cumprir com o dever. Os verbos que aparecem aí são todos transitivos diretos. Todos. Quem puxa, puxa algo, alguma coisa. Quem arranca, arranca alguma coisa. Quem saca, saca alguma coisa. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. Então, eu deveria falar, puxei a faca, arranquei a espada, saquei o revólver, cumpri o dever. Mas ficaria uma coisa muito seca. Na verdade, eu não puxei simplesmente a faca, eu puxei da faca com gana, com força, com avidez. Eu não arranquei simplesmente a espada, eu arranquei da espada. Olha só como é que eu estou falando, da espada, com gana. Sacado do revólver, ele sacou com ímpeto. Né? Então, quando a expressão for idiomática, que serve para dar ênfase à frase. Para até acrescentar ênfase à